Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui hoje com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Olá, Lô, olá, ferrenhos. Obrigada, Sara, pela participação. E hoje estamos recebendo a Sara Ghanimi. A Sara é jornalista e editora-chefe do Boletim da Liberdade. Obrigada, Sara, por aceitar o convite e eu acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa. Obrigada, meninas, pelo convite aí para conversar com vocês aqui no DamaCast. Vamos falar, né? E para começar, você poderia nos contar um pouco sobre o Boletim da Liberdade? Qual é a sua missão como editora-chefe e como foi assumir essa responsabilidade? Bom, o Boletim da Liberdade, ele nasceu em 2016, com 3 sócios, 3 ideias, 3 caras que admiro muito, que é o Lucas Berlanza, o Pedro Rafael e Gabriel Menegali, grandes defensores da liberdade, cariocas, e ele nasceu ali com o objetivo de trazer notícias sobre a liberdade. Então, falava muito de livros liberais, autores liberais, de pessoas que defendiam as ideias liberais, as ideias de liberdade no Brasil, e sempre trazendo ali políticos que começaram, né, a surgir nesse período, políticos que não tinham muita voz nessa época em outros meios de comunicação, por conta da falta de conhecimento das pessoas, né, sobre eles, e por conta da própria falta de olhar para o liberalismo, né? A gente sabe que a imprensa brasileira, ela tem essa questão de olhar para o liberalismo e pensar, extrema-direita, não quero saber, não quero olhar e pronto. E desde então, né, o Boletim da Liberdade, ele foi se consolidando no meio liberal, no meio conservador, no meio das pessoas que defendem liberdade, foi se consolidando como um jornal do meio mesmo, das pessoas liberais, e criou ali em 2017 o Prêmio Boletim da Liberdade, que é um prêmio que existe até hoje, que premia as pessoas que defendem liberdade no Brasil. Então, no início, eram apenas categorias como Organização do Ano, organização que mais defendeu a liberdade, outros nomes, influenciadores, personalidades, essas questões para valorizar as pessoas que defendem liberdade no Brasil. E alguns anos depois, né, a gente conseguiu no Brasil eleger nossos primeiros liberais no Congresso Nacional, por exemplo, e a gente começou a ter também uma categoria de políticos, né, de congressista do ano. Então, a gente, o boletim, no caso, passou a ter isso, e no ano passado, no início de 2023, eles decidiram passar o boletim para uma nova fase, e foi aí que eu assumi, junto com meu marido, Paulo Ghanimi, a gente trouxe essa ideia de dar continuidade ao trabalho muito bem feito que eles fizeram ao longo desses 6 anos, mas com ideias também para continuar propagando a liberdade. Então, desde o ano passado, a gente está com esse projeto, eu sou a sócia administradora, a editora-chefe, e a gente está com essa missão mesmo de propagar a liberdade, e isso expandindo também para falar não só de liberalismo, mas falar de política, ensinar as pessoas sobre política. Acho que essa é uma das missões, não só minha como Boletim da Liberdade, mas deveria ser a missão da imprensa de informar a população para que a população consiga ter suas próprias ideias, ter sua própria opinião sobre o que está acontecendo no mundo, sem precisar ficar acreditando no que qualquer pessoa fala. Então, eu acho que essa é a minha missão dentro do Boletim da Liberdade como editora-chefe, e é a missão também do Boletim da Liberdade como um todo, né? E aí, essa responsabilidade, assim, foi algo muito intenso para mim, porque eu sempre estive do outro lado do negócio. Então, eu sou jornalista há, gente, não sei quantos anos, desde 2018, quando eu me formei. Sou jornalista desde então, desde os 21 anos, estou com 27 agora. E nesse período eu trabalhei como repórter de TV, repórter de rádio dentro do Congresso Nacional, né? Atuava ali e eu sempre estive do outro lado. Eu sempre estive do lado de quem recebe as pautas, de quem, claro, pensa a pauta também, mas quem tem que entregar um conteúdo ali e que tá tudo bem, é isso e é o meu trabalho. Então, quando a gente passa para uma posição de olhar para o trabalho como algo que depende de você, que depende
da sua estratégia, do que você pensa, do que você delega, do quanto você não segura as coisas só para você e você começa a confiar numa equipe, isso muda totalmente também. E aí eu acho que essa é uma responsabilidade também que vem com muitas, né, como o grande Homem-Aranha disse, né? Foi o Homem-Aranha, não, foi o tio Ben do Homem-Aranha. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acredito que tem muita coisa que pode acontecer você estando à frente de um jornal, ainda mais um jornal que defende liberdade no Brasil, em tempos tão difíceis como a gente tem visto. Então, assim, é algo que dá aquele medo, assim, cara, e se eu falar alguma coisa? E se o jornal soltar alguma coisa? E se vier um processo? E se vier qualquer coisa que possa nos prejudicar? E aí você tem que saber que você tem que peitar e vai dar certo, e é isso, assim. Então, isso é o que a gente tem vivido aí nesse 1 ano e 4 meses de Boletim da Liberdade, sob nova direção. Eu acompanho o Boletim da Liberdade já há algum tempo e acredito ser uma das poucas fontes que a gente ainda pode usar para se informar hoje em dia, que realmente traz esse viés pró-liberdade. E sabemos hoje que a mídia tradicional tem um viés mais à esquerda. E eu queria saber, Sara, você como jornalista sofre algum tipo de retaliação ou até censura na época da faculdade, mesmo agora no boletim? Então, Catarina, eu estava até refletindo sobre isso hoje de manhã, quando estava pensando um pouco aqui do que a gente poderia conversar mais sobre liberdade, censura dentro da imprensa. E uma coisa que eu me lembro muito bem é que o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo foi 2014, no segundo semestre de 2014, que foi justamente no mesmo semestre que eu votei pela primeira vez. E eu sempre fui uma pessoa, né, na minha casa, assim, nunca fui uma pessoa que via os meus pais defendendo valores e ideais de esquerda, não são politizados nem nada do tipo, mas nunca foram pessoas assim apaixonadas pelo petismo, pela esquerda. E naquele momento a gente pensava assim, não, a gente gosta da Marina, é uma pessoa mais equilibrada, a gente tinha essas ideias assim, ok, a gente sabia de uma coisa, de uma não dava, e principalmente por conta, né, esse período estava muito em alta. Tinha acabado de sair das jornadas de junho, 2013 foi um ano onde começaram todos aqueles protestos, a gente sabia como o Brasil estava, a gente sabia que estava numa situação que não era legal, então para mim, votar na Dilma era uma coisa assim, meio surreal. E aí eu foi quando eu comecei a estagiar voluntariamente na agência de notícias lá em Brasília, e na agência de notícias do CEUB, minha faculdade, e eu estava sentada escrevendo, ouvindo as pessoas conversando, e um dos professores, que era o coordenador dessa agência de notícias, estava conversando com uma outra aluna, que era estagiária de fato dessa agência, e ela falava bem assim, ela falou uma frase, não, mas você acredita que fulano não vai votar na Dilma? Como pode o jornalista não votar na Dilma? Aí eu fiquei assim, na minha cabeça tava uma coisa meio confusa, assim, porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu tinha ido para Jornadas de Junho, eu era uma adolescente que gostava de política, que acompanhava as coisas. Minha série preferida de 2006, com 9 anos, foi a série sobre o JK. Então, assim, eu era uma pessoa que gostava de política. Só que quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas peraí, eu tô no curso certo? Porque jornalismo não é para ser a verdade, não é para ser o que está acontecendo. Como pode um jornalista votar na Dilma, se ele sabe que as notícias que estão sendo contadas aí e que o que está acontecendo de Jornadas de Junho, Lava Jato, tá tudo muito em cima. Como podem os jornalistas votarem na Dilma? Então eu falei assim, cara, tem alguma coisa de errado no mundo. Comecei a prestar atenção nisso. Eu não sabia até então esse negócio de esquerda, direita, o que é. Eu sabia de pessoas que defendiam coisas que eu achava que cada um acredita em alguma coisa, tá tudo certo. E naquele momento eu comecei a perceber e entender que o jornalismo, ele sim, não o jornalismo, mas quem representa o jornalismo tem ideias, né? Tem esse pensamento de que a gente precisa ser mais de esquerda, que o jornalista precisa ser mais de esquerda. Então, para mim foi um choque muito grande. E aí depois eu comecei a estagiar, de fato, numa rádio. Essa rádio, ela tem, na verdade, contratos, é uma rádio que atende outros órgãos, né? Então, assim, a gente recebia pautas que a gente precisava trabalhar em cima delas, e eram pautas muito ligadas à indústria, pautas que têm relação com coisas
que são pró-avanço do Brasil. Então, assim, eu trabalhava muito pautada nisso, assim, de conversar com as pessoas, de entrevistar as pessoas, não tinha muita... Era uma coisa que eu sabia qual era o lado que eu tinha que passar, que eram os projetos que eu tinha que defender naquela matéria, né? Quase como uma assessoria de imprensa, mas era uma coisa que fazia sentido para mim. Eu conversava com pessoas contra, pessoas a favor, e estava ali entendendo daquela situação. Então, como jornalista, assim, eu olho para trás e eu percebo, assim, quando foi a virada de chave para mim, dentro da faculdade, que foi no primeiro semestre, de entender. E aí eu vou um pouco ali dentro também desse meu período na faculdade, que eu estagiei na UNB-TV. Então, a UNB é uma universidade federal, então eu fui para lá e eu, nessa época, eu tinha muitas coisas na minha cabeça de... eu seguia Sarah Winter, Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista, páginas como essas que eu achava muito interessante. Só que quando eu cheguei lá dentro da UNB-TV, muita gente conversava comigo e quando sabia das minhas opiniões, do que eu gostava naquela época, que mudou muito, diga-se de passagem até hoje, muita gente acabava dizendo assim, não, mas você não pode pensar isso, você tem que ser feminista, você tem que defender aborto, você tem que fazer... Então, mesmo que sejam coisas assim, que hoje existam pessoas que acreditem, não, você pode ser, você pode aquilo, mas você tem, você não pode não ser, você tem que pensar dessa forma, você tem que usar essas palavras quando for esse evento. Então, assim, é uma coisa que está muito enraizada no jornalismo e é uma coisa que está muito enraizada nos jornalistas, nas redações e no que a gente vê aí no tradicional. Tu acha, então, que essa questão, a liberdade de imprensa, ela existiu sempre com esse viés? Você tem uma determinada pauta para seguir, um determinado viés para defender? Você acha que a dita liberdade de expressão sempre de imprensa sempre esteve contaminada? Olha, eu acredito que sempre não, porque quando alguém pensou nisso, a pessoa não necessariamente estava contaminada. Mas eu acho que é muito fácil de se contaminar a partir do momento que alguma coisa que você acredita está sendo limitada. Então, assim, a liberdade de imprensa, ela não é absoluta, como dizem por aí. E eu não estou dizendo isso como dizem quando defendem que não pode ser. Eu estou dizendo porque não deixam ser. A liberdade de imprensa, ela deveria ser absoluta, porque a partir do momento que a gente está informando, que a gente está passando informações sobre outras pessoas, sobre acontecimentos, a gente deveria poder passar isso da forma correta. Então, eu não acredito que sempre foi enviesado, mas eu acho que foi muito rápido, porque, como eu falei, se alguém estava sendo ameaçado por conta de uma liberdade de imprensa, essa pessoa logo vai querer parar com isso. E se essa pessoa é uma pessoa de poder, é um juiz, é um governante, ele consegue cercear essa liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Uma coisa que eu estava refletindo esses dias, eu queria saber a sua opinião a respeito, Sara, é que não é nem um problema o jornalismo ser parcial, porque as pessoas são parciais e enxergam o mundo de determinada maneira. E essa imparcialidade que se cobra do jornalismo, ao meu ver, é impossível. Como esperar que pessoas parciais tragam determinadas informações de maneira imparcial? O problema, na minha visão, é algumas mídias, alguns jornais se intitularem imparciais quando claramente não são. Querem que as pessoas acreditem que trazem a verdade absoluta e só existe aquela versão dos fatos e sempre essa versão traz o viés do jornal ou do jornalista. E se incomodam quando encontram o contraponto na internet. O Boletim da Liberdade, ele traz a informação com o viés da liberdade. Vocês não tentam parecer imparciais porque não são. Então, na minha visão, o ideal seria que os jornais, as fontes de informação, quaisquer que sejam, fossem transparentes com as pessoas que consomem informação e que tragam viés,
claramente aberto que acreditam naquele determinada situação ou viés geral do jornal. Então, esse é o meu jornal XYZ que tem esse viés mais à esquerda, mais coletivista, ou o contrário, mais pró-liberdade, mais individualista. E aí as pessoas podem escolher por onde se informar, conhecendo o viés da fonte que escolheram, e até escolher mais fonte que tenham vieses diferentes para chegar à sua própria conclusão. E aí eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito e se é possível essa imparcialidade no jornalismo. Eu concordo totalmente com você. Eu, desde o início da faculdade até o final da faculdade, o que a gente escuta é que o jornalismo é imparcial. A gente aprende que a gente tem que escutar os dois lados, que a gente tem que prezar pela imparcialidade, não preferir ninguém, sempre usar palavras para a gente não colocar ninguém mais evidência do que o outro, ou privilegiar, ser injusto com alguém. Só que chegou num momento onde eu percebi que não existe imparcialidade, porque a palavra que você escolhe para noticiar alguma coisa, você já coloca a sua parcialidade dentro daquilo. Então, usando um exemplo da própria UNB-TV, quando eu estava trabalhando lá, tinham muitas ocupações na faculdade. Essa palavra ocupação já é uma palavra que você escolhe para você mostrar sua parcialidade. Ocupação, é lindinho, vamos ocupar aqui os nossos espaços, mostrar que a gente que manda. Agora, se eu escolher a palavra invasão, eu já mostro um outro lado completamente diferente. Qual seria uma palavra neutra? Manifestação? Tá, mas manifestação declara aquilo ali, estão manifestando o quê? Estão manifestando alguma coisa? Então, algumas palavras a gente não consegue abandonar quando a gente vai falar. E eu acho que não existe imparcialidade. Eu acho que essa é uma questão para mim que é um debate que não faz sentido. Eu lembro muito bem também que quem criou essa ideia, né, do princípio da imparcialidade dentro do jornalismo é o próprio New York Times. E o New York Times, ele também tem opiniões, muitas vezes, e não opiniões, mas reportagens que acabam sendo um pouco contraditórias, porque em 2009, por exemplo, um repórter do New York Times, ele foi fazer uma matéria falando sobre o Lula e ele disse que os brasileiros estavam preocupados porque o Lula estava bebendo muito em vez de cuidar do país. E isso acabou sendo muito mal visto pelos brasileiros que apoiavam o Lula. E as pessoas começaram a falar, por que esse jornal de centro-direita e não sei o quê? E, ao mesmo tempo, o New York Times, ele é um jornal que ele abraça as causas da cultura woke, né? É um jornal que ele abraça essas ideias e as pessoas falam, não, esse jornal é esquerdista. Então, assim, existem matérias e existem repórteres e você está trabalhando com pessoas. Talvez se algum dia a gente trabalhar com IA, né, como repórter de notícias, talvez ele saiba mostrar para a gente como é possível ser parcial, aliás, imparcial. Mas eu também acho difícil, porque a inteligência artificial, ela aprende do ser humano, então acho que não é tão por esse caminho, assim. E as pessoas carregam seus valores, os seus ideais dentro delas, então é difícil você não passar isso quando você está exercendo a profissão, né? É muito difícil. E aí, só completando o que a Catarina mencionou, né, o boletim mesmo, eu acabei não completando, mas o boletim, ele tem as suas ideias muito claras. No início, até assim, quando a gente assumiu, ele tinha ali dizendo na sua linha editorial, não, nós somos um jornal imparcial. Mas para mim não faz sentido a partir do momento que a gente está defendendo liberdade, não dá para a gente ser imparcial com comunista. A gente não pode pensar que, não, então eu posso falar, não, desse jeito aqui o comunismo é bonitinho, assim, assim. Não, eu não posso deixar de dizer. E, ao mesmo tempo, a gente olha para a mídia tradicional e a gente olha e fala assim, cara, tudo bem, eles falam que eles são imparciais, mas a gente vê a mídia tradicional usando manchetes como despiorou, a inflação despiorou, coisas assim que a gente olha e fala, cara, isso não é imparcialidade. E aí eu olho para o boletim e falo, não, eu quero que o boletim tenha a sua voz, eu quero escrever as matérias que a gente quer publicar, a gente quer falar das pessoas que a gente acredita, das ideias que a gente acredita, porque, mais uma vez, a ideia do Boletim da Liberdade, a ideia do nosso jornalismo além de informar, educar as pessoas para que elas tenham senso crítico. A gente tem escutado muito, mais recentemente, a questão da liberdade de expressão versus a censura. De um lado,
quem defende a liberdade de expressão contra o autoritarismo, e de outro, pessoas que querem cercear essa liberdade, que acreditam que, de algum modo, é possível que o Estado possa resolver um suposto problema, que é a mentira, e que com esse poder em mãos ele não ia ultrapassar seus limites, o que, ao meu ver, é impossível. Quem define o que é verdade e o que é mentira? E a gente vai dar para o Estado o poder de definir o que é verdade e esperar que eles não calem as vozes que criticam o governo? Eu queria saber qual a sua opinião sobre essa questão da censura que estamos vendo no Brasil, desse caso especificamente do Alexandre de Moraes contra o Twitter, contra o Elon Musk, e como você acredita que isso vai se desenrolar, essa ditadura do judiciário? Já pode chamar o advogado agora? Eu acho que a gente caminha para uma onda de censura muito grande, porque, na verdade, a gente não caminha, a gente já tem vivido, né? Graças a Deus, o boletim não passou por nenhuma situação de censura, de ter que tirar alguma coisa, de ter que derrubar alguma informação, mas é a questão também das dores do crescimento, né? A gente vê esses jornalistas que estão sendo censurados, que têm suas contas derrubadas, que têm sua credibilidade descredibilizada por conta dessas pessoas, e a gente olha e fala, cara, são as dores do crescimento, são as dores do crescimento do nosso liberalismo, das nossas ideias de liberdade, que estão fazendo com que essas pessoas olhem. E você falou muito bem, Catarina, é justamente isso, eles não querem que as nossas ideias cheguem, eles não querem olhar pra gente e falar, eles vão conquistar espaço, porque eles sabem que nós estamos certos, eles sabem que nós estamos do lado certo, do lado da liberdade, só que eles não querem assumir, porque quanto mais as pessoas estiverem livres, mais eles estarão, as pessoas estarão fora das mãos deles. Então, eles não querem que as pessoas sejam livres. Eu tenho um caso que vocês devem ter acompanhado no final do ano, que foi uma decisão do Alexandre de Moraes e, posteriormente, vários ministros acompanharam essa decisão dele, que foi responsabilizar a imprensa por fala de entrevistados. Então, em 1995, o Ricardo Zaratini, que era um deputado do PT lá em Pernambuco, uma outra pessoa, um outro político, falou dele por conta de um atentado que disseram que ele teria cometido, mas que já tinham dito que era mentira. E aí tiveram 2 mortes, 14 pessoas ficaram feridas. Só que nisso, ele entrou em um processo contra o Diário de Pernambuco, e não contra a pessoa que falou contra ele. Ele falou que era um absurdo isso, e que ele entrou ali contra o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco recorreu no STF, e o ministro, na época, acredito que o Fachin, ele disse que não tinha nada a ver, que realmente era liberdade de imprensa, que eles deveriam poder se expressar, que o problema realmente não era a fala do veículo, mas sim do entrevistado. Só que agora, anos depois, isso no ano passado, quando a gente está no boom, esse processo estava arquivado há anos, do nada, o Alexandre de Moraes tirou da gaveta e falou, eu vou votar agora. E por que ele quer votar agora? Porque ele quer responsabilizar a imprensa também pelo que estão falando dele. Então, assim, ele quer responsabilizar a imprensa. Mas é que imprensa? Sei lá, é Gazeta do Povo, é o Boletim da Liberdade, é o Antagonista. Ele quer responsabilizar essa imprensa pelo que estão falando dele. Então, ele quer usar isso como respaldo, né? Então, isso aqui já foi votado, isso aqui é um caso antigo, então a gente pode... Uma jurisprudência, falando aqui, né? Gente, é uma suposição, tá? Eu não perguntei nada para ele não me falou nada, é uma suposição, vozes da minha cabeça. Mas que, assim, faz todo sentido. Então, assim, a gente olha para esse tipo de decisão, a gente olha para isso e fala, cara, o que tem a ver a imprensa ser responsabilizada pela fala de um entrevistado? E aí vem o que eu estava falando. Quando a imprensa é responsabilizada pela fala de um entrevistado, a imprensa não vai mais querer chamar um entrevistado para dar entrevista. Exatamente. Quando o entrevistado não dá entrevista, a população não fica sabendo das ideias dele. E quando a população não está sabendo, ela fica uma população que não sabe do que o mundo está falando, não sabe o que está acontecendo, que é uma população que não está educada, que não tem senso crítico, que não pode opinar. Então, assim, para mim, isso é mais que uma manobra de fazer com que as pessoas não tenham conhecimento. É uma forma de você censurar
a imprensa, de você censurar o entrevistado e de você censurar a população, de você privar a população de ter acesso à informação. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E qual que você acha que é o principal desafio enfrentado pelo jornalismo independente? A gente sabe que as grandes mídias, elas sempre, como elas recebem, sendo bem claro, elas recebem verbas governamentais, então elas acabam ditando o discurso dela conforme quem está no poder. Qual que é o principal desafio do jornalista da mídia independente nesse momento de censura, de autocensura, para não ter esse medo de falar realmente? Eu acho que entre os principais desafios está essa questão financeira e não só de dinheiro governamental. Porque a gente sabe que os veículos grandes, eles recebem patrocínio, né, verba de publicidade do governo. Só que, ao mesmo tempo, eles também têm patrocinadores, têm as pessoas que colocam dinheiro ali só para contribuir com isso. E isso faz com que elas sejam muito grandes, que elas consigam... quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você coloca, mais dinheiro você coloca para contratar mais gente. Isso é uma bola de neve. Então, eu acho que esse é um dos problemas. E aí, quando o jornalismo independente, ele depende das pessoas que acreditam, né? No caso do boletim, pessoas que acreditam e assinam o boletim, e assinam porque acreditam naquele jornal, isso faz com que seja ainda muito pouco e muito pequeno. É claro que isso gera um engajamento, as pessoas que acreditam, elas compram, elas assinam e elas reproduzem, elas compartilham porque elas acreditam naquele projeto, mas essa questão da população, dos empresários, das pessoas que têm dinheiro, de não colocarem, isso pesa muito. E aí eu lembro muito do PL da censura no ano passado, PL 2630, né, chamado de PL das fake news pela esquerda, porque esse projeto, ele era um projeto que era para acabar com fake news, né, a gente sabe muito bem. Acabou que o projeto não era nada a ver para acabar fake news, era um projeto muito mais para dar dinheiro para a grande mídia. A palavra publicidade aparecia 36 vezes e a palavra fake news aparecia apenas 4. Então, assim, eram coisas que não faziam sentido naquele projeto de lei. E, além disso, uma das coisas muito fixas ali, muito interessantes e horríveis que tinham dentro daquele projeto, era que as mídias deveriam receber dinheiro quando alguém compartilhasse dentro de uma rede, dentro de alguma plataforma, o link da matéria deles. Então, além de você já ter que pagar isso no seu imposto e para essas empresas, para a grande mídia, você ainda teria que pagar ali a uma empresa, uma plataforma que usou aquele link, ela ia ter que pagar. Ia pagar como? Sabe, o Google ia pagar para Globo, sabe? Como é que funciona isso? E são coisas que não fazem sentido. E aí, o jornalismo independente ia morrer. É o jornalismo independente, justo esse jornalismo que tem como se sustentar para além dos seus assinantes, não consegue sobreviver se for dessa forma, porque os outros vão crescendo e o jornalismo independente vai caindo. Porque quem é que vai conhecer o jornalismo independente para compartilhar um link deles? Então, isso era uma coisa absurda do SPL da censura, aproveitando até para falar aqui que nós fomos protagonistas da derrubada desse PL na Câmara, né? Nós começamos o placar do PL da censura com o Boletim da Liberdade. Foi um trabalho muito intenso ali para a gente conseguir virar essa chave, conseguir fazer com que as pessoas entendessem que a mobilização da população era muito importante naquele momento para que esse projeto não fosse votado e, se votado, fosse derrubado, fosse cancelado. Então, assim, foi um trabalho muito grande, a gente conseguiu unir as pessoas da chamada direita brasileira, né, que a gente conseguiu trazer pessoas de diferentes movimentos que muitas vezes nem se gostam, mas que estavam unidas ali contra aquele projeto de censura. Então, foi muito bacana, a gente cresceu muito no boletim nessa época, foi um momento que a gente deu um boom, que as pessoas começaram a ver mais o nosso trabalho, e que eu acho que foi importante
para eles entenderem, nós estamos aqui. A gente está aqui, vocês não vão passar por cima de nós nesse projeto. A gente vai continuar lutando. Então, foi muito legal, a gente conseguiu fazer com que o projeto não fosse votado e estamos aí, continuamos lutando contra essa regulação, né? Que a gente sabe que continuam tentando pautá-la, seja decisões do STF, quanto seja em outros projetos, novos projetos com as mesmas ideias. O trabalho que o Boletim fez antes e durante a votação do PL da censura, a meu ver, foi essencial para que o projeto não fosse adiante. E uma coisa que a esquerda faz muito bem, até que as pessoas mais à direita precisam aprender com eles, é essa união em prol de determinado projeto, determinada pauta. Porque eles podem se odiar entre quatro paredes, mas na hora que precisam de força, eles conseguem deixar as diferenças de lado e se unir. E a direita tem essa dificuldade. Aí você faz parte de determinado movimento, se identifica com esse determinado ista, então eu não vou me juntar com você. Mesmo que a gente apoie essa determinada mesma coisa. E eu não espero que exista uma concordância, união em tudo, mas acho que falta essa união temporária em pontos convergentes. E você é de determinado movimento ABC e eu sou de partido XYZ. E a gente não concorda em muitos aspectos, mas ambos somos contra o governo atual e ambos defendemos a liberdade de expressão. Vamos unir forças para barrar isso. E eu acho que o Boletim da Liberdade conseguiu essa proeza, conseguiu unir a direita e com isso a gente conseguiu barrar o PL da censura. Sim, e a gente olha assim com muita alegria para trás, porque, claro, o Boletim liderou um placar do PL da censura, mas foi muita gente que estava mobilizada em prol disso. Então, assim, é interessante justamente isso que você falou, assim, da união. A gente olha para trás e olha assim, cara, existe uma questão dentro da política, dentro de qualquer meio, né, que você tá, que é a questão do poder, do ego, as pessoas que querem levar o crédito por terem sido as primeiras, que elas que fizeram e tudo mais, e eu acho que isso acaba prejudicando um pouco esses movimentos, porque todo mundo quer ter o seu próprio placar, vamos dizer assim. Todo mundo quer fazer a sua própria ação. Só que, às vezes, a própria ação, sozinha, ela não vai conseguir. Às vezes, a gente tem várias assim e a gente não vai conseguir. Mas quando a gente faz tudo em um canal só, a gente transforma essa ideia. E tem uma outra coisa também, que é a questão da liberdade de expressão. A gente via as pessoas com muito medo. Eu mesma estava muito preocupada do que seria desse projeto, né? Existe um projeto parecido na Europa que acabou com o YouTube, assim. As pessoas, os influenciadores, foi uma coisa terrível. Eles não conseguiam monetizar mais, eles não conseguiam se expressar, era tudo muito regulado e, assim, não fazia sentido. E aí você via também influenciadores defendendo isso. Então, quando a gente começa a se unir e mostrar que as nossas pautas são muito mais convergentes do que diferentes, que a gente só difere ali, a gente só diverge nos 20%, sabe? Que nos 80% a gente tá junto e que tá tudo bem discordar nos 20%, a gente começa a crescer mais e ver esse movimento crescendo. Então, assim, eu vejo muito isso se repetindo agora, com essa situação do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, né, desse movimento. Eu vejo que é um momento da gente crescer. E assim, Catarina, você disse, as pessoas estão muito frustradas, acham que não tem mais chance, que não tem mais jeito. Sinceramente, eu acho que isso é só o começo. Eu acho que é só o começo da nossa luta pela liberdade. Eu acho que a gente, claro, o Brasil estava vivendo uma situação que não era uma situação tão tensa de censura, e eu digo isso, assim, dos últimos, talvez, desde que acabou a ditadura militar, né, a gente está vivendo momentos legais. Só que depois de um tempo, as coisas foram passando por uma derrocada, e assim, eu acho que agora é o início do fim, só que é o início do começo também, porque a gente começa a olhar e falar assim, cara, tudo bem, eles estão fazendo tudo isso, mas a gente está se levantando, a gente está tomando as rédeas da situação e a gente quer transformar essa situação numa situação boa para todo mundo. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que é o momento da gente ficar, cara, que raiva, eu acho que é essa raiva que vai fazer a gente crescer e olhar para o futuro
e falar, cara, tem chance para a liberdade, a gente vai conseguir, a gente vai se unir, e a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa vão reinar no Brasil. A gente não vai ter mais censura e nada desse tipo, entendeu? Eu acho que é o início. E outra coisa que a gente precisa sempre ter em mente é qual o objetivo de determinada lei, de determinado projeto. Toda lei ela tem duas consequências. Aquela mais óbvia que a gente vê, geralmente acontece no curto prazo, e o que não se vê, a consequência mais indireta. Essa é uma grande diferença entre a direita e a esquerda. Enquanto a esquerda foca na consequência imediata, que até parece boa, a gente consegue enxergar aquela consequência desagradável que geralmente prejudica aquelas pessoas que a lei diz querer ajudar. E a mídia, por exemplo, não é contra a manipulação, ela é contra o contraponto que as pessoas conseguem nas redes. A mídia é descentralizada e distribuída, porque por muito tempo a televisão, a rádio, os grandes jornais tiveram o monopólio da informação e escolhiam um lado que queriam ajudar ou prejudicar. E agora não é mais assim. O que eu vejo muito isso no PL da censura é uma maneira de calar vozes que trazem justamente esse contraponto. E aí, quando você traz isso, Catarina, tem uma questão também do próprio PL da censura, que era também relacionada à publicidade, que eles exigiam que a pessoa que fosse fazer um anúncio pago, um impulsionamento ali, que ela precisaria dar dados, expor todos os dados das pessoas para quem ela quer fazer aquele anúncio. Então, isso prejudicaria não só a mídia, as plataformas, mas prejudicaria quem faz anúncio, assim, empreendedores. Então, a padaria, o dono da padaria ali que faz um anúncio na rede social dele seria prejudicado por conta de um projeto que tudo começou em 2020 falando de fake news. E que, na verdade, chegou num ponto que não tinha nada a ver com fake news e ia prejudicar as pessoas por conta disso. Por conta do lobby da grande mídia, da grande imprensa, que queria receber dinheiro para tudo. Então, isso foi muito prejudicial na época. Graças a Deus não passou. A maioria das leis no Brasil são feitas com base em intenções e não focadas em resultado, né? Só que, como você falou ali, a esquerda acaba fazendo projetos de curto prazo. Mas o que me preocupa hoje no Brasil é que muitos parlamentares ditos de direita também fazem projetos de lei e votam em projetos de lei baseando-se nesse curto prazo. E muitas vezes, eu não sei se vocês viram a entrevista do Flávio Bolsonaro, que quando ele é questionado sobre se o Senado deveria se manifestar sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, ele disse que não, que a conversa deveria resolver a situação. Então eu percebo que até mesmo os congressistas ditos de direita, eles acabam ficando tão vinculados ao sistema podre que é a política no Brasil, que quando as pessoas esperam que eles tomem uma atitude, tomem uma posição, eles não fazem. Então, eu percebo que a gente está mais lascado do que a gente imagina, né? Se a gente depender desses políticos que têm medo por ter rabo preso e esse tipo de coisa, a gente vai ficar bem ferrado, como você disse. O problema é que quem entende disso somos nós, né? A gente não consegue transmitir isso para a população de forma geral, porque para as pessoas só existe esquerda e direita, e se você é liberal, libertário, conservador, neoliberal, e comunista, socialista, stalinista, eles não vão querer saber cada um desses, eles vão querer saber se você é de esquerda ou de direita. Então, por isso que a gente às vezes fica num limbo, né? A discussão aqui em Santa Catarina é você vota no Lula ou no Bolsonaro? Eu acho que no resto do Brasil também. É mais íntimo ainda, né? A questão da polarização foi um fator bem determinante nas duas últimas eleições. Isso vinha diminuindo esse ano, mas eu acredito que esse caso do STF tenha reacendido a polarização, essa questão da liberdade de expressão versus censura. Sara, como você acha que a polarização vai influenciar as eleições desse ano? Eu acredito que a gente está um pouquinho menos polarizado do que a gente já esteve. Eu acho que as coisas estão mais frias, vamos dizer assim, no campo do Lula e Bolsonaro, né? Eu acho que ainda é muito visto pelas pessoas como um termômetro, como a Lohane falou, né? Um termômetro de você vota no Lula ou no Bolsonaro? Não, esse ano é ano de eleição municipal.
vai contar muito em alguns municípios. Se o prefeito, né, o candidato a prefeito, por exemplo, ele apoia Lula ou Bolsonaro, se ele é de direita ou de esquerda, mas eu acho que na grande maioria do Brasil isso não vai ser tão relevante assim. As eleições municipais, elas são muito focadas na cidade, né? Tanto é que a gente tem que olhar aí para cidades do interior. O Paulo, né, meu marido, ele foi candidato a governador, e quando a gente andava no interior do Rio de Janeiro, a gente via muita coisa engraçada, assim, não, esse prefeito aqui, ele era do PT e foi pro PL. Não, ele é do PT, mas ele gosta do Bolsonaro, ele não gosta do Lula. Então, assim, tinham muitas coisas no interior, porque as pessoas da ponta dessas cidades que tem 5, 10, 15 mil habitantes, elas estão nem aí para isso. Elas estão aí para o cara que vai fazer alguma coisa pela cidade dela, ou pela mulher que vai fazer alguma coisa pela cidade dela, e não necessariamente por alguém que apoia ou não o Bolsonaro. Mas, assim, nas grandes capitais, eu vejo que ainda é muito importante o apoio de Lula ou de Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um apoio do Lula ao Eduardo Paes, inclusive tendo ali uma possível vice do PT. Então, isso vai influenciar bastante, porque o Rio de Janeiro é um lugar que não vota no Lula, não gosta do Lula de forma geral, né? Mas que tem um prefeito que as pessoas gostam porque ele é gente boa e tal, não, então tudo bem, não tem problema ele ser apoiado pelo Lula, mas ao mesmo tempo a gente tem em São Paulo o Lula apoiando o Boulos, e a gente vê que isso influencia muito também, porque Boulos é uma pessoa que tem uma rejeição muito alta, mas com o apoio do Lula, ele fica até meio equilibrado, assim, porque o Lula, ele já é uma figura mais bem vista na esquerda do que o Boulos, muitas vezes. Pode parecer meio loucura, mas acaba sendo, né, mais velho, uma figura que já tem mandato, não sei o quê. Então, assim, eu vejo que nas grandes capitais isso ainda vai ser muito importante. Mas no interior, que é a grande maioria do Brasil, eu acho que isso já não é tão relevante. Para vocês terem noção, aqui em Santa Catarina, em algumas cidades, se não me engano, serão 9 cidades, que o PL é coligado com o PT. Então, assim, as pessoas nas cidades pequenas, aqui a gente atende cidade com 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, então a preocupação dela é saber quem que é a pessoa que ela vai eleger. E se essa pessoa, muitas vezes, foi até a casa dela, pediu o voto de filho de quem que essa pessoa é. Então, assim, muitas vezes na eleição municipal não é tão focado nessa questão da polarização, né? E como você comentou ali do Lula, do Boulos ser mais fácil de engolir do que o Boulos, eu acho que o Boulos é muito ligado ainda a essa questão das invasões, MST e tal. Isso cria uma certa resistência às pessoas, né? Sim. E a questão é que o Lula ainda consegue conversar, ele ainda tem um Alckmin ali para fazer uma fotinho, consegue conversar com os empresários, então ele tenta passar essa ideia de equilíbrio, mas a gente sabe que não existe, né? Sim. Ele passa essa ideia, mas que não existe. Enquanto o Boulos não quer saber de milionário. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. E voltando para essa questão recente que se falou muito nas últimas semanas do Twitter e do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes, contra a censura, como você acredita que as pessoas estão vendo esse desdobramento? Como que as pessoas reagem quando tem uma pessoa expondo que aconteceu a censura e um caso que a gente viu que também repercutiu lá fora? Você acha que as pessoas estão mais abertas, mais acordadas para a situação real do Brasil, ou que isso não conseguiu chegar ainda numa classe que acha que está tudo normal no Brasil? Eu acho que essa questão Elon Musk e Alexandre de Moraes é mais uma das discussões que a gente teve agora sobre o que a população sabe ou não também, né? Porque, assim, a população que sabe dessa treta é a gente. A população que sabe assim... As pessoas não sabem e não estão nem aí para o que está acontecendo, elas estão aí para o que acontece no dia a dia delas, nos problemas que elas têm no dia a dia, e que tô nem aí se o Alexandre de Moraes enfiar o Elon Musk, que é um bilionário que eu nem conheço, no inquérito das fake news, que eu não sei nem o que é.
Então, Exato. assim, as pessoas elas não estão muito preocupadas com isso, mas eu acho que a gente que faz parte desse movimento de indignação, de pensar, cara, eu acho que pra gente esses momentos são muito importantes, sim, porque tem até uma coisa, né, uma frase, um dito da Ayn Rand, que ela fala assim, cara, uma vez que, enquanto um país não estiver sob uma ditadura, a cultura pode ser mudada pacificamente. Se ele tiver aceitando a censura da imprensa e da expressão, então nada pode ser conquistado sem violência. Então, assim, eu até espero que a gente não precise de violência, não precise, mas a violência pode ser verbal, pode ser uma violência, esses ataques que a gente já tem visto nas redes sociais, as pessoas indignadas, xingando ministros, xingando bilionários, xingando todo mundo, porque eu acho que esse tipo de coisa faz com que as pessoas acordem um pouco para o que está acontecendo. Então, às vezes eu olho e penso, assim como você, Catarina, não, eu olho e penso, cara, é melhor isso acontecer porque são as dores do crescimento. Eu acho que é melhor isso acontecer porque as pessoas vão acordar para o que está acontecendo de censura no Brasil por parte do judiciário e elas vão começar a se mexer, a se movimentar. Porque quando as coisas estão muito calmas, não, a gente não está vendo muita coisa, eles vão indo pelas beiradas, e quando a gente vê, eles já chegaram. Então, é bom que coisas assim aconteçam para que as pessoas acordem e olhem e falem, cara, realmente, estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Sara, qual que você acha que é o papel de veículos como o Boletim da Liberdade para alcançar esse público que, em tese, não se importa? Ou vocês não têm, hoje, a meta de atingir esse pessoal? A gente tem esse objetivo porque a gente quer informar e ensinar. E aí, quando a gente olha, assim, a gente tem uma estratégia de, claro, agradar e alimentar quem já está sabendo dos temas. Então, a gente traz entrevistas, matérias, vídeos de assuntos que estão muito quentes, mas quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente vai do zero. Então, assim, vamos explicar o que está acontecendo aqui, a gente vai do zero, a história, o que diz a história, o que dizem os especialistas, porque as pessoas precisam saber. E aí, para isso, hoje, o melhor meio que a gente tem é Instagram, TikTok, para chegar nessas pessoas. E os vídeos do Facebook também, que são as pessoas estão muito nessa rede social e muita gente ignora. Então a gente vai muito para lá também, claro, os shorts, né, do YouTube também agora, porque dessa forma a gente consegue ensinar as pessoas. A gente vai do início, explicar quem é Elon Musk. Então Elon Musk é um bilionário sul-africano que isso. E aí você vai ensinando isso para as pessoas de uma forma mais didática e que vai chamar a atenção delas. Então, eu acho que a melhor forma da gente chegar hoje nessas pessoas é por meio desses vídeos mesmo e explicando. Vídeos como vocês fazem no Damas também, como a Catarina faz lá na rede dela, explicando coisas relacionadas ao liberalismo. Ótimo. Um caminho que eu enxergo para a gente alcançar mais liberdade hoje é ter mais vozes falando, mais pessoas se expondo e trazendo mais dessa visão pró-liberdade. Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando para mim, nas minhas redes no particular, é que elas às vezes não sabem como começar e tem um pouco desse receio do julgamento de estar lá se expondo e mostrando a voz e mostrando a sua opinião. E eu queria saber como que vocês lidam quando, por exemplo, vocês fazem uma matéria que a gente aqui concorda, mas que vem uma pessoa ali e começa a dar um hate, a xingar, a criticar. Como que as pessoas conseguem lidar com esse tipo de situação? E eu diria assim, na minha, por exemplo, opinião, que eu comecei a fazer mais conteúdo sobre liberdade, a participar aqui do Damas, a criar conteúdo nas minhas redes também, é que a gente tem que começar a fazer e meio que ignorar o que os outros vão pensar, sabe? Não se importar tanto com esse julgamento para que a gente consiga, assim, trazer alguma mudança para o nosso país, que vocês estão conseguindo trazer com o Boletim da Liberdade, mas que eu sei que é muito difícil lidar com esse tipo de hate, com esse tipo de ódio que a gente recebe diariamente na internet. Exato, e eu acho muito assim, no início eu ficava muito chateada com o comentário de hater, e a gente tem assim, uns esquerdistas, comunistas, socialistas,
específicos, que todos os posts que a gente está falando do Lula, ou que a gente fala dos nossos liberais, eles estão ali comentando, não, mas isso, você não sei o quê. E eu ficava no início, eu falava, nossa, será que eu falei alguma fake news? Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver se esse texto tá certo, se eu usei a palavra certa. Ficava desesperada. Hoje, eu tô, sabe, comenta mesmo, me dá engajamento, vamos que vamos, vai ser ótimo. Essas pessoas estão só causando aqui, eu estou fazendo a coisa certa. Então, assim, antes o hate, nossa, eu ficava chateadíssima. Hoje valeu, galera, pelo like, pelo engajamento, e tamo junto. E querendo ou não, mostra que é relevante para ela de alguma forma, entendeu? Então, quanto mais comentários... E é isso que eu acho impressionante, assim, sabe? Desses anti-liberdade que tem no nosso boletim, porque eles comentam todos os posts. E eu falo assim, por que vocês continuam aqui? E aí eu acho legal, porque assim, eu até respondi uma vez, eu falei, cara, que bom que você continua aqui comentando todos os posts, porque em algum momento vai chegar no teu coração isso. Em algum momento você vai ver que a gente tá certo. E aí eu fico assim, pô, legal, é legal isso também, porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura. e é exatamente isso, né? Pô, que legal, continua mesmo, então. Só que eu fico pensando, gente, eles ficam aqui só esperando a hora de... Aí teve um deles até esses dias que compartilhou uma matéria nossa, concordando. Aí eu falei, cara, legal. Ela tá começando a entrar, entendeu? Mas aí depois ele já discordou de novo. Mas é bom isso, porque a gente vai vendo que as pessoas vão começando a ter né, uma opinião mais... uma opinião mais legal sobre a gente, né? Sobre o que a gente tá fazendo. Que é hora discorda, hora concorda e tá tudo bem. Estão desenvolvendo um pensamento crítico, pelo menos, né? Exato. E que conselho você dá, Sara, para quem quer participar mais ativamente do movimento pró-liberdade no Brasil? Porque eu vejo, assim, algumas pessoas falando que querem começar, que querem ajudar ativamente de algum modo a liberdade aqui, mas, tudo bem, eu vou começar. Então, eu preciso de uma webcam cara, eu preciso de uma ring light, eu preciso de um microfone super caro que custa R$1.000. E não é tão necessário essas coisas. Eu comecei a fazer vídeo no Instagram e eu gravava com o meu celular e o microfone do celular mesmo. Então, acho que às vezes a gente acaba criando essas limitações ou essas desculpas para não começar, sendo que é só você dar a cara lá e falar alguma coisa. Você vai gravar no seu celular, se não ficar bom, você pode só deletar e tentar ir de novo. O que você diria para quem está querendo começar, mas não sabe exatamente como começar ou tem esse receio do julgamento? A questão é justamente não se importar muito com o que as pessoas estão falando, né? Eu acho que a melhor coisa para quem está começando é começar literalmente do zero. Começar com talvez uma rede nova que ninguém te conheça, porque você vai ficando desinibido e em algum momento algum vídeo vai viralizar e você vai crescer. E eu acho que isso faz parte de você amadurecer também, porque eu amadureci como profissional e como pessoa durante esse período. É uma coisa que eu olho para trás e vejo assim, essas críticas naquela época me fizeram muito mal. Mas me fez crescer até mesmo para corrigir melhor o que eu tava, os textos de repórter, ver se estava tudo certo, revisar direitinho para não deixar passar nada. Você acaba ficando muito preocupado, né, com esse tipo de coisa. Então, assim, estudar bem o que você vai falar, treinar na frente do espelho, treinar gravando para você mesmo e nunca publicar, e fazer, sabe? É exatamente isso, fazer, treinar as suas ideias, escrever um artigo, mandar para o Boletim da Liberdade, ver se o Boletim da Liberdade acha que está legal para a gente publicar, e realmente começar a se expor, né? Colocar e entender que muita gente vai criticar, mas que você precisa ter resiliência para não deixar isso abalar e entender que você está fazendo a sua parte para um Brasil melhor, um mundo melhor. E tem a questão do conteúdo também, né? Assim, muitas vezes eu penso, cara, esse conteúdo, esse tema aqui, eu sei tudo sobre ele? Não sei tudo sobre nada, né? Assim, eu não sou... ninguém sabe tudo sobre tudo. Então, assim, aí... Tá, mas o que eu acho disso? E eu começo a gravar áudio.
Para mim mesma, eu tenho um grupo comigo, eu gravo um áudio como se eu estivesse conversando com alguém, falando, e depois eu escuto esse áudio e escrevo com base naquilo que eu falei e começo a entender o que eu acredito sobre aquilo. E aí isso se torna ali a narrativa que eu vou ter a partir daquele momento, que vai se transformar num vídeo, que vai se transformar num artigo. Isso é muito importante para colocar as ideias no lugar, porque às vezes a gente sabe nem por onde começar. E aí a gente precisa ter uma noção, assim, então isso aqui, eu falei disso aqui, mas será que existe algum dado que comprova isso que eu estou falando? Tá, então eu vou atrás desse dado. E aí você começa a entender tudo. Só para confirmar que não são vozes da minha cabeça. Exatamente. Sara, o que você diria para os nossos ouvintes e para os consumidores do Boletim da Liberdade? Como que eles podem apoiar esses meios de imprensa, e como eles podem fazer para ajudar na defesa da liberdade de imprensa, e principalmente também hoje na liberdade de expressão? A primeira coisa é realmente consumir o conteúdo, né? Consumir o conteúdo, porque esses conteúdos, o próprio Damas aqui, investiram tempo para fazer um roteiro, para conversar aqui, gravar esse podcast. O Boletim da Liberdade investe tempo, investe em uma equipe que estuda, que busca informação, que se dedica. Então, consumir esse conteúdo, porque com certeza você vai conseguir extrair algo desse conteúdo. Alguma coisa vai poder fazer sentido para você e vai mudar o seu dia, vai te fazer refletir, vai te ajudar. A segunda coisa é não apenas consumir, mas compartilhar esse conteúdo, que você comente lá, comece um debate, que você compartilhe com outras pessoas, porque você conhece esses meios, né? O Boletim da Liberdade, hoje, ele tem 38 mil seguidores, mas você pode ser um deles, né? Ou talvez você não seja a partir de agora, mas você pode compartilhar essa com outras pessoas que não sabem de liberdade. Pega uma matéria mais tranquila para começar a introduzir essa pessoa e manda para os seus amigos, seus familiares, as pessoas, para elas começarem a entender mais sobre a nossa situação política, a nossa situação econômica, o que o Brasil tem vivido e outros países também, né? Assim como a gente fez a cobertura no passado na eleição do Milei na Argentina. E a outra coisa que eu posso dizer é assinem, porque se eu puder fazer esse jabá aqui, porque a gente precisa muito disso, de pessoas engajadas no nosso conteúdo, que acreditem no nosso propósito, e a gente precisa também se manter financeiramente de alguma forma, né? Então, assim, a gente pede que assinem o nosso conteúdo, a gente tem conteúdos exclusivos para assinantes, como colunas, acesso, votação no Prêmio Boletim da Liberdade, a última fase é para assinante. Então, isso é muito importante também para a gente ter... Eu costumo dizer que é quase como que se a gente tivesse um movimento geek dentro do movimento liberal e do liberalismo. Porque a gente vê que os fãs de Vingadores, eles compram blusa, eles vão para a pré-estreia, eles fazem tudo para estarem inseridos naquele ambiente. Então, se a gente quer que as pessoas estejam engajadas dentro do movimento liberal, dentro do Boletim da Liberdade... A gente quer que elas abracem a causa, que elas estejam ali de camiseta do Boletim da Liberdade. Isso a gente vai lançar em breve também, até um spoiler aqui, com várias coisas sobre liberalismo. A gente já tem alguns protótipos, mas assim, é isso. Vestir a camisa do liberalismo, vestir a camisa do Boletim da Liberdade e ser um assinante, porque isso engaja, isso faz com que as pessoas se sintam donas daquilo, também possam opinar também. Então, cara, eu assino, então eu tô achando isso aqui não tá tão legal. Posso mandar um e-mail e cobrar e ver o que eles vão fazer sobre isso. Então, eu queria que aquela galera que critica tanto assinasse o boletim. De repente eu ouvisse, né, as críticas deles. E não só gravando vídeo, né? Muitas vezes a pessoa ela pode até, como você falou, produzir um artigo, mandar mensagem no grupo no qual ela tá, falar para as pessoas no dia a dia, no ponto de ônibus, como se fosse uma testemunha do liberalismo mesmo, dessas ideias, acho que é bem importante. Sara, estamos nos encaminhando para o final do episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e eu gostaria de pedir que você indicasse para o pessoal um livro. A gente sempre pede para os nossos convidados deixarem um livro à disposição dos nossos ouvintes. Um livro? Eu posso pegar o livro aqui? Eu acho que nem está pertinho de mim. Nem está pertinho de mim? Ah, não está. Mas Os Devaneios do Coletivismo, de Denis Xavier. Eu sou completamente apaixonada, meu prof, amigo querido.
E eu sou apaixonada pela Ayn Rand também. Então, se as pessoas querem começar a saber mais sobre a Rand, sobre objetivismo, coletivismo, individualismo, todos esses ismos, eu recomendo começar pelos devaneios coletivismo. Gosto muito e acho que vale muito a pena para conhecer a história dessa mulher que era uma russa que saiu lá do seu país, foi morar nos Estados Unidos e é uma louca que a gente ama e admira tanto. Não, muito obrigada, ouvintes que nos acompanharam até aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte e compartilhe o nosso conteúdo, assine o Boletim da Liberdade para nos ajudar a levar as ideias de liberdade ainda mais longe. Kati, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até mais, Ferrenhos. Até mais, Ferrenhos. Tchau, tchau, obrigada. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.